Vamos para mais uma questão agora da Universidade Estadual de Minas Gerais. E essa questão, ela fala o seguinte aí pra gente. Fundado em 2002 pelo Prêmio Nobel Carl Wieman, o projeto PHET, Simulações Interativas da Universidade do Colorado Boulder, nos Estados Unidos, cria simulações interativas gratuitas de matemática e ciências. As simulações PHET baseiam-se em extensa pesquisa em educação e envolvem os alunos através de um ambiente intuitivo, estilo jogo, onde os alunos aprendem através da exploração e da descoberta. Disponível em. Aí ele traz aqui o link, não o link da simulação que ele está falando, especificamente ali na figura, mas ele traz o link da plataforma PHET. Eu uso bastante isso daí nas minhas aulas e eu acredito que ajuda a criar uma imagem e tornar aí, principalmente os conceitos físicos menos abstratos. A figura a seguir foi obtida pelo PHET, sendo que duas partículas A e B, eletricamente carregadas, foram colocadas em uma determinada região do espaço. As setas indicam a direção e o sentido das linhas de força do vetor campo elétrico do sistema. Então, aqui nós podemos ver que a partícula A está criando um campo, ó, onde as setinhas estão saindo de A e indo para o exterior, se afastando. Então esse daqui é o campo elétrico da partícula A. E a partícula B, deixa eu ver se eu consigo trocar a cor aqui. A partícula B está criando um campo que, ó, as setinhas estão se direcionando para a partícula. É um campo que está se aproximando. Mas isso é só uma nomenclatura. Esse aproximar ou afastar só está querendo nos dizer o sentido do campo. Então, o sentido do campo elétrico da partícula A é um campo que está saindo de A e se afastando radialmente em todas as direções. Enquanto que o campo elétrico da partícula B, gerado pela partícula B, está também em todas as direções, só que voltadas para a partícula B radialmente. Então a gente fala que está se aproximando. A pergunta: a respeito das cargas elétricas A e B, é correto afirmar que ambas são eletricamente positivas, ambas são eletricamente negativas. Por que a gente já poderia excluir essas duas alternativas? Né? Se a gente for pensar um pouquinho e partir da lógica, se as duas fossem positivas, o formato do campo elétrico das duas seria o mesmo. Se as duas fossem negativas, o formato da carga do campo elétrico das duas seria o mesmo também. Ou as duas teriam que ser se afastando, ou as duas teriam que ser se aproximando. Então, essas duas aqui já não podem existir, já não podem ser corretas por conta do desenho. O desenho está mostrando que as duas são diferentes. Agora, sobrou a C e a D. E a gente precisa saber quando que ela é de afastamento e quando que ela é de aproximação. E para isso, né, eu trouxe aqui para gente a simulação do PHET. Essa mesma simulação. E daí eu já aproveito e já acabo falando de mais coisas em cima disso, né? E aqui eu já dou o spoiler para vocês, né? Uma tá vermelha, uma tá azul. A vermelha é a positiva, e quando eu coloco uma carga positiva numa região do espaço,
Olha aí o campo elétrico de afastamento. E o que significa esse campo elétrico de afastamento? Se eu pegar uma partícula de teste, e a partícula de teste geralmente ela é positiva, ou seja, uma carga positiva, a força elétrica, que é esse vetor em vermelho, é a força elétrica que está agindo nessa carga de teste. Então, ó, quando a carga de teste está em uma região do espaço que não tem o campo elétrico, veja aí, ó, não tem o campo elétrico, né? Não tenho força elétrica. Conforme eu vou me aproximando numa região do espaço em que o campo elétrico começa a ser mais intenso, a força elétrica também começa a ser mais intensa. Ou seja, o campo elétrico e a força elétrica são diretamente proporcionais. Em outras palavras, deixa eu colocar aqui para vocês. Em outras palavras, cadê aqui a caneta? A força elétrica em uma carga de teste, ela é o resultado do campo elétrico naquela região do espaço agindo sobre uma carga elétrica. Isso daqui vetorialmente. Por que esse vetorialmente é importante? Quando a carga elétrica é positiva, a força elétrica tem o mesmo sentido do campo elétrico. Vamos voltar aqui na simulação. Olha lá. O vetor força elétrica, que é o vermelho, está sempre alinhado no mesmo sentido do campo elétrico. Isso quando a partícula é positiva. E quando eu tenho um campo elétrico, no caso aqui, de afastamento, veja, que é o da partícula negativa, ela vai criar um campo elétrico ao seu redor de aproximação e a minha força elétrica continua se alinhando. Porque lá na equação, aquele Q que aparece na equação é o dessa carga sensor, que no caso aqui é a amarela. Se essa carga amarela for negativa, aí a força vai ser no sentido oposto ao do campo elétrico. Não é isso que a questão quer saber. A questão traz esse desenho aqui, ó. Eu tenho duas cargas elétricas. Veja. Uma carga elétrica positiva gera um campo de afastamento, enquanto que a carga elétrica negativa gera um campo de aproximação. Mas eu quero aproveitar a simulação para mostrar mais coisas. Então, veja que a carga, na verdade, a força sempre se alinha na mesma direção que o campo. O sentido vai depender do valor da carga de teste. Veja que aqui no meio eu tenho a interação entre os dois campos das duas cargas, que aí cria esse campo aqui, ó, na horizontal. Mas mesmo assim, o campo está saindo da positiva e está chegando na negativa. Veja que nesse ponto aqui do meio, né, eu tenho um campo de afastamento da positiva, porém de aproximação da negativa. Vamos voltar lá para a questão. Então a questão aí, qual que seria a alternativa correta? Então, a carga A, ela está eletricamente positiva, enquanto que a carga B está eletricamente negativa. Beleza? Com isso a gente encerra essa questão.